Eu sou Diana Assunção e estou construindo a Bancada Revolucionária de Trabalhadores. Sou trabalhadora da Universidade de São Paulo, onde eu participei de várias lutas lado a lado das trabalhadoras terceirizadas, em cada piquete, em cada ato, em cada ocupação. Eu me inspirei nos ares das lutas internacionais de mulheres que percorreram o mundo inteiro. A Índia, a Argentina, a Europa, os Estados Unidos contra o Trump e também aqui no Brasil contra o Bolsonaro e os golpistas. Aqui no Brasil, a terceirização é uma das formas de precarização que foram utilizadas para diminuir os salários das mulheres. E é por isso que eu sempre lutei pela efetivação dos terceirizados sem necessidade de concurso público ou processo seletivo. E por isso também fundei, junto com outras companheiras no Brasil, o grupo de mulheres Pão e Rosas, com um feminismo socialista e revolucionário. A precarização do trabalho é a precarização da vida. E é com racismo e com machismo que os capitalistas ganham mais dinheiro, separando a nossa classe e nos dividindo, fazendo com que as mulheres negras ganhem 60% a menos que os homens brancos. Eu sou a Letícia Parques, cresci na Zona Leste e também estou construindo a Bancada Revolucionária de Trabalhadores. E com esses companheiros, a gente luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres, negros e brancos. Eu quero contribuir na luta dos entregadores contra os empresários que lucram com a superexploração do trabalho. Eu trago para essa bancada a minha história de luta contra o machismo e o racismo, junto às milhares no Brasil e outras milhares no mundo que lutaram contra a violência à mulher, pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito, e disse com toda certeza, junto a todas as LGBTs como eu, que doente é o capitalismo. E agora na pandemia, muitas doenças capitalistas se revelaram. A precariedade crônica das moradias, o efeito do trabalho precário na vida de milhões que não têm acesso à água e ao saneamento básico. Sem falar no desemprego que só aumenta, mostrando que os capitalistas querem fazer a gente pagar por essa crise. Eu sou Marcelo Pablito e também construo a Bancada Revolucionária de Trabalhadores. Nasci e cresci no Capão Redondo, participei de lutas ao lado dos entregadores, dos metroviários, bancários e professores, e cada uma delas fortaleceu em mim a conclusão de que quem pode apresentar as saídas para essa crise que a gente está vivendo é a força e energia da classe trabalhadora, que com uma reforma urbana radical, controlada por nós trabalhadores, pode enfrentar o desemprego, a fome e as moradias precárias. Eu me lembro quando eu tive ao lado do Pablito, da Letícia, lutando contra o golpe institucional e contra o Bolsonaro, quando a gente esteve junto, inclusive com companheiros de outros países, nas marchas e manifestações exigindo justiça para Marielle Franco, que é uma ferida aberta que ainda sangra e que é a marca do golpe institucional. Hoje, nessas eleições municipais, a gente se apresenta como lutadores contra Bolsonaro, os golpistas e os capitalistas. Enquanto eles falam em desemprego e redução salarial, a gente exige a proibição das demissões e a recontratação imediata com todos os direitos. Em 2013, eu estive nas ruas com os milhões que pelo país exigiam a redução das tarifas do transporte. Ainda hoje, somos nós, os mais jovens, as negras, LGBTs e trabalhadores, quem paga mais caro pela crise. Quando Dória quer impor através da PL 529 uma reforma administrativa contra todo o funcionalismo público, ao lado de Bruno Covas, que segue a obra Tucana em São Paulo. A juventude negra, a classe trabalhadora e os imigrantes, como os haitianos, com quem eu tive orgulho de dividir várias experiências, somos todos os mais afetados pela escolha dos governos capitalistas de destinar quase todo o orçamento público para o pagamento da dívida pública, uma dívida ilegal, ilegítima e fraudulenta, uma verdadeira mesada para os banqueiros mais ricos do mundo. Eu participei como candidata das eleições de 2016 e 2018. E lá eu já lutava pelo não pagamento da dívida pública, que é uma tarefa urgente, né, hoje também, em frente a tanto sofrimento do povo pobre e trabalhador. E junto a isso também batalhava pela divisão das horas de trabalho sem redução salarial para enfrentar o desemprego. Essa dívida, ela amarra também o orçamento dos municípios, impedidos de gastos sociais pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que serve só para proteger os lucros dos capitalistas. Cada uma dessas lutas precisa ser levada adiante batalhando pela unidade da classe trabalhadora, hoje separada em suas lutas pelo esforço traidor das burocracias sindicais. Em 2017 nós fizemos greve, fomos pra rua, lutando contra a reforma trabalhista do Temer e todo o golpe institucional. Naquele momento eu lutei junto com meus companheiros para tomar a greve geral nas nossas mãos,
com a auto-organização real dos trabalhadores. Por isso, gente, é preciso superar todas as políticas que constroem a ilusão de que é possível reformar ou melhorar o capitalismo, como o PT, que administrou o capitalismo por 13 anos. E a gente também tem que saber que na luta nacional para derrotar o Bolsonaro, Carlos Alberto Brilhante Ustra, a gente vai ter que derrotar todo esse regime do golpe sustentado pelo STF e pelo Congresso Nacional. E mais que isso, é preciso destruir o capitalismo. Essa inspiração, que vem das experiências mais avançadas de luta da classe trabalhadora, hoje mostra sua potência renovada na luta negra internacional. Uma luta negra e da classe trabalhadora que não é de hoje, que é parte das páginas mais brilhantes da história mundial. Uma história que eu busquei contribuir na organização de 2 livros sobre o marxismo e a luta negra, um deles inclusive com a própria Letícia. Então, gente, uma história também recheada de tantas lutadoras que batalharam pela liberdade das mulheres, junto da liberdade de toda a classe trabalhadora. E essa perspectiva de luta contra a opressão, como uma luta contra o capitalismo, que eu compartilho com esses companheiros e que também eu pude contribuir organizando aí diversos livros sobre o marxismo e a luta das mulheres. Histórias que se conectam com esse nosso presente de crise capitalista, sanitária e tantos outros ataques à nossa classe. É por isso que a gente quer convidar vocês que estão conhecendo a nossa pré-candidatura a fazerem parte dessa história junto com a gente. E a gente luta por uma São Paulo dos trabalhadores, daqueles que carregam nas costas essa cidade. Os imigrantes, os nordestinos, né, que estão inclusive nos piores postos de trabalho. Por isso, a gente está chamando todos vocês a lutarem junto com a gente para que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Então é por isso que a gente está aqui hoje, Letícia, Pablito, a gente está aqui para chamar vocês a fazerem parte dessa batalha junto com a gente.